o requisito fundamental para viver de modo digno. Eu quero relembrar o texto base desse tema ao longo do ano que temos meditado. É Colossenses capítulo 1, a partir dos versos 9 e 12, centralmente o verso 10, mas eu queria que você relembrasse comigo o que diz esse texto. Você pode ler comigo, por favor? Diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de modo digno do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Viver de modo digno, em tudo possam agradá-lo, frutificando, crescendo, perseverando, tendo paciência com alegria. Quem tem paciência com alegria, irmãos? Ninguém gosta de esperar. A Bíblia diz que se nós estamos vivendo de modo digno, nós podemos experimentar paciência com alegria. Só Deus pode nos dar isso, paciência com alegria. Esse é o texto-chave que temos meditado há várias semanas. Paulo ora pela igreja na cidade de Colossos. Ora por eles intensamente, para que eles crescessem em sabedoria e entendimento espiritual, no conhecimento da vontade de Deus, para viverem de modo digno. E esse é o nosso desafio, irmãos, a cada dia das nossas vidas. Especialmente neste ano, a ênfase como igreja: vivam de modo digno. Vivam de modo digno. Existe um jeito certo de viver. Existe uma maneira digna de se viver. Existe uma maneira honrada de se viver. Existe uma maneira de se viver neste mundo tão conturbado, cheio de pecado, de corrupção, de toda sorte de injustiças, de miséria. Irmãos, de forma que nós podemos dignificar o nome de Jesus, honrar o nome de Jesus, honrar o nome do nosso Deus. Agora, qual que é o requisito fundamental? Qual é o requisito fundamental para que vivamos de modo digno? O que é essencial? O que é indispensável para que a gente possa viver o que Paulo orou pela igreja em Colossos e que obviamente deve ser também a nossa oração? Eu queria responder essa pergunta dizendo que o requisito fundamental é o temor de Deus. Temor de Deus. O que é temor de Deus? Muitas pessoas pensam que temor de Deus é ter medo de Deus. Não. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é equivalente à verdadeira religião, à verdadeira devoção a Deus. Temor tem a ver com um senso de confiança reverente em Deus, que inclui o compromisso com a sua palavra, com a sua vontade. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, o fundamento da sabedoria e do conhecimento. Se você já leu a Bíblia, se você já leu, por exemplo, o livro de Provérbios ou o livro de Salmos, você vai ver muitas e muitas referências a respeito de como o temor de Deus faz com que as pessoas vivam bem, vivam melhor e vivam para Deus, mesmo numa sociedade corrompida e perversa. Temor de Deus é uma profunda reverência e respeito para com Ele, que é temperada assim pelo medo. É um mistério isso. É uma grande reverência caracterizada por um assombro solene, misturado com um pavor diante da grande e terrível presença do Ser Supremo, Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso. Quem tem temor de Deus reconhece o quanto Ele é grande, o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. Esse temor de Deus é um ingrediente essencial, irmãos, para que a gente viva de modo digno. Quero dizer para você aqui nessa manhã, muito do que tem acontecido na sociedade, muito do que as pessoas têm vivido, o que nós temos enfrentado é falta de temor de Deus. A Bíblia espera-se que mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo tenham temor de Deus, tenham temor do seu Criador. Eu não sei qual foi a sua educação, qual foi a sua formação familiar, mas eu me lembro, eu vim conhecer o Evangelho de Cristo somente com 18 anos. Vivi longe dele, não o conhecia, não o entendia. Mas eu quero dizer para você que desde criança havia temor no meu coração. Hoje eu vejo isso. Depois que eu compreendi o Evangelho, eu vi, puxa, quantas vezes Deus me livrou do mal, porque eu tinha temor de Deus. Muitas vezes, eu me lembro, eu ia pedir algo para minha mãe, né? Eu lembro, a gente tinha um rio perto do nosso bairro. Nós vamos lá pescar. Mas quem vai? Os meus amigos, né? Com 10, 12 anos, minha mãe falava, não, não vai, você não vai. Mãe, mas todo mundo vai. Não, você não vai.
havia um temor duplo no meu coração. Primeiro, de desobedecer minha mãe, porque desobedecer a mãe, irmãos, dá sempre errado, né? Você já teve essa experiência? Dá sempre errado. Você vai lá na beira do rio, quebra a perna, vai lá na beira do rio, acontece uma coisa errada, né? Aliás, eu tenho um amigo que perdeu o irmão mais novo dele, que a mãe disse, não vai, ele foi e morreu afogado no rio. Eu nunca me esqueço dessas coisas. Havia temor, mas havia também o temor de Deus. Puxa, se eu desobedecer minha mãe, eu tinha medo de Deus. Deus vai me fazer tropeçar ali, pode acontecer alguma coisa aqui. Havia temor no meu coração. Às vezes coisas que eu não via na vida dos meus amigos. Quando me tornei adolescente, tinha uma galera que gostava de sair da escola com prego, 18x24, riscando o carro dos professores. Eu nunca fiz isso, irmãos, porque eu tinha temor de Deus e não fazer mal para as pessoas. Tinha galera que gostava de quebrar placa nas esquinas. Nunca fiz isso, porque eu tinha temor de Deus. Mas eu já vi pessoas, às vezes do círculo de relacionamento, claro que eu não andava muito com essa galera, mas eu via a galera fazendo isso. Pessoas que não tinham temor de magoar pessoas, de machucar pessoas. Nunca fui alguém de me envolver em briga, porque nunca vi necessidade por isso, por causa de temor de Deus. Mas já vi muita gente espancar o outro por nada, simplesmente pelo prazer de fazer mal às pessoas. O temor é algo que existe no coração e que traz um senso de prestação de contas. Traz um senso de que eu não devo fazer determinadas coisas porque eu vou prestar contas ao Ser Supremo, ao Deus Criador. Traz aquele senso também de que eu devo fazer determinadas coisas porque eu também vou prestar contas da minha omissão. E se eu não fizer determinadas coisas, um dia eu vou estar perante o trono de Deus. Então, na Bíblia, o conceito de temor de Deus é muito forte. E espera-se que mesmo aqueles que não conhecem plenamente o Evangelho tenham temor pelo seu Criador. Agora, quanto mais nós, que temos tido acesso ao conhecimento bíblico, que temos tido um acesso ao Evangelho. Então, esse temor deve trabalhar no nosso coração. E aí eu quero que você entenda, mais uma vez, há um senso de pavor diante da santidade de Deus? Puxa, nós estamos na presença de um Deus santo. Deus poderia me fulminar nesse momento aqui, ó. Eu não sou digno de estar na presença dEle, mas por sua graça e misericórdia posso estar. Mas isso não deve fazer com que eu perca o senso santo de um pavor perante a majestade de Deus. Agora, naquela época que eu era criança, não conhecia o Evangelho, eu tinha mais o aspecto do medo. Hoje, com a salvação, entendendo a graça e a misericórdia de Deus, tem um aspecto de reverência, de respeito. Não sei você, eu nunca tive o hábito de desrespeitar a autoridade. Se um professor falasse, eu tinha respeito. Quando eu servi o tiro de guerra, em 1990, já faz um tempinho, quando a gente estava de guarda na madrugada, amigos meus, do meu GC, meu grupo de combate, eles sentavam com a arma e dormiam, lá para as 2, 3 da manhã. Eu nunca consegui fazer isso, nunca. Eu ficava acordado o tempo todo, onde era o meu posto, marchando ali, guardando ali. Eu nunca consegui fazer isso por desrespeitar a ordem que a gente tinha. Quando você respeita alguém, quando você respeita a autoridade, você, então, segue. Você não quer fazer nada que aflija essa pessoa. Quando a gente respeita os pais, quando a gente respeita. Hoje nós vivemos numa sociedade que você sabe, uma das profissões mais perigosas hoje é ser professor. Porque nossas crianças que não aprendem a respeitar pai e mãe, não vão respeitar mais ninguém. Não vão respeitar o professor na escola, não vão respeitar o policial na esquina, não vão respeitar ninguém mais. O que eu quero que você entenda é que se eu quero viver de modo digno, se nós vamos viver de modo digno, esse temor tem que estar inundando o nosso coração. Hoje eu quero, é um sermão temático, então eu preciso que você, com paciência, mas também com sede da palavra de Deus, caminhe comigo em alguns textos das Escrituras. Eu vou citar alguns textos aqui para você entender. Por exemplo, a Bíblia diz claramente que o temor do nosso coração deve ser Deus, não as pessoas, não o que os outros podem fazer. Deus diz isso em Isaías capítulo 8, olha, acompanha comigo, diz: ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dEle é que vocês devem ter pavor. O povo de Israel estava com medo dos outros povos, dos inimigos, das circunstâncias. Deus diz: não temam o homem. Não devemos temer isso, não devemos temer as circunstâncias, temam a Deus, o respeito por Deus. A Bíblia fala que Noé fez o que fez, obedeceu a Deus numa loucura de construir uma arca onde não havia água.
porque ele temia Deus. Olha o que diz Hebreus 11:7, diz: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ou seja, o temor me leva a obedecer, o temor me leva a confiar que a palavra de Deus é verdadeira, mesmo quando eu não estou vendo nada, e a agir em conformidade com essa palavra. Ele construiu uma arca para salvar sua família. Temor de Deus, irmãos. A igreja primitiva, a Bíblia diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Por favor, o próximo texto, Atos capítulo 9, 31. Vamos pregando comigo aí. A igreja crescia, a igreja se estabelecia porque havia temor no coração do povo. Havia temor no coração das pessoas. Irmãos, por que tantos escândalos entre os cristãos? Por que tantos escândalos entre a igreja? Por que tantos escândalos? Porque tem faltado temor no povo de Deus. Como a gente não teme a Deus, não respeita a Ele. E como a gente não respeita Deus que nos criou, e a quem nós vamos prestar contas um dia na nossa vida, nós não respeitamos as pessoas. Se não respeitamos a Deus, não vamos respeitar nosso cônjuge, não vamos respeitar nossos pais, nossos filhos, não vamos respeitar nossos irmãos. Por que tantos escândalos? Por que tanta miséria, até mesmo entre o povo de Deus? É interessante que a igreja crescia porque havia temor, havia respeito por Deus, havia reverência, havia um senso de adoração respeitosa diante de Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui convidado a entrar na igreja, eu venho de um background, de uma herança católica. Fiz minha primeira comunhão, e depois lá no curso de primeira comunhão, eu ouvi um coroinha me dizer assim: rapaz, não faz crisma não, porque quando você casar, você faz mais rápido, o curso fica bem mais rapidinho. Eu ouvi o conselho do cara, nunca mais voltei. Olha que tipo de conselho que eu segui. Mas a questão é o seguinte: quando eu fui convidado a entrar na igreja evangélica, a igreja na qual eu me converti, a Igreja Missionária Central de Maringá, era um ensaio de sábado à tarde. Eu tinha um senso tão grande assim de Deus, de respeito, que eu lembro que eu tinha um anelzinho, eu tocava numa banda de rock muito famosa, que eu já falei para vocês aqui, né? Eu usava um anelzinho para tocar. Até o anel eu tirei para entrar no templo. Porque havia um senso de reverência. Falei, eu vou entrar numa igreja de crente. Até o anelzinho eu tirei para poder entrar dentro do templo. Um peso e um temor, mesmo não sendo crente, mesmo não conhecendo o Evangelho, mesmo não tendo a experiência de salvação ainda, havia um senso de reverência, de respeito. Você sabe o que a Bíblia diz? Que até o demônio crê em Deus. Tiago diz: você crê que existe um só Deus? Porque o pessoal fala assim: não, eu creio que Deus existe, mas não existe temor, não existe respeito, não existe reverência. Não, eu creio que Deus existe, mas você não está nem aí com Ele. É como às vezes eu brinco lá em casa com a minha esposa, claro que em tom de piada, eu falo assim: ei, mas eu falar nessa casa aqui, um cachorro latir, um passarinho piar, da mesma forma, hein? Não é só brincadeira, né, irmão? Porque todo mundo lá me ouve. Para muita gente é assim. Espera aí, não, eu creio em Deus, mas Deus falar em um cachorro latir na esquina é a mesma coisa. Não se tem temor, não se tem respeito, não se considera o que Deus fala. E Tiago está escrevendo assim: espera aí, você diz que crê em Deus? O que isso adianta? Até o diabo crê, até os demônios creem, eles até tremem de medo. Muitos de nós dizemos que cremos em Deus, mas nem trememos como o demônio. O demônio crê porque ele sabe que estão condenados. O demônio crê porque sabe do juízo final de Deus. Agora, interessante. O demônio crê e treme, mas não teme a Deus no sentido que nós estamos falando aqui. Porque esse temor gera reverência, respeito, adoração, serviço de coração a Deus. E o demônio não faz mais isso. Porque o demônio não tem como se arrepender. Tamanho nível de rebelião que os anjos do céu se rebelaram e se transformaram em demônios. Deixa eu dizer uma coisa. Há muita gente hoje que chegou ao ponto de demônio, que não se arrepende mais, não é mais capaz de se quebrantar na presença de Deus, não é mais capaz de temer a Deus. Agora, dando essa introdução para você entender o que significa temor de Deus na Bíblia, eu quero responder a pergunta: por que o temor então é um requisito fundamental para andarmos de modo digno? Se você quiser anotar no seu boletim, em primeiro lugar é porque é ordenado por Deus. Temer a Deus, irmãos, não é uma mera opção. Não é uma mera opção. É um mandamento, é uma ordem, é uma ordem. Deuteronômio capítulo 13, verso 4, Deus diz: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. São imperativos, você vai andar perante Deus e vai temer a Ele.
Deuteronômio capítulo 10, Deus diz assim para o povo de Israel: e agora, ó Israel, que é que o Senhor Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus. Tenha temor no coração, respeito, reverência. Entenda a santidade, a grandeza e a majestade de Deus e haja em conformidade com isso. Adore o Senhor, tenha temor. E ele diz então que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, temer a Deus é para o nosso bem. Há pessoas que dizem assim: eu não gosto do Deus da Bíblia, não. É um Deus muito radical, Ele quer ser adorado, Ele quer ser servido, Ele quer toda a atenção. Deus não precisa de mim, de você. Quando Deus diz assim, tema a mim, é porque Ele está dizendo assim, isso vai ser para o teu bem. Você vai viver melhor. Você vai se proteger de muitos problemas. Nós vamos ver isso ao longo da mensagem. Você vai se livrar de muitos males, se você temer a mim. Deus não vai ganhar nada comigo, se eu temo ou não. Vou dizer assim, Ele vai continuar sendo Deus. Mas Ele diz, tema a mim. Isso vai ser bom para você. Ele diz isso para mim e para você porque Ele nos ama. Ele diz isso para o povo de Israel, andem no temor do meu nome, porque isso vai ser bem para vocês. É o ordenado por Deus. Eclesiastes capítulo 12, o fim do livro de Eclesiastes de Salomão, ele diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão resume o seu livro de Eclesiastes e diz, tudo que você tem ouvido, o resumo é esse, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, esse é o dever de toda pessoa. 1 Pedro, um texto do Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. São imperativos. Tratar outros com honra é um mandamento. Amar os irmãos é um mandamento. Temer a Deus é um mandamento. Honrar o rei, a autoridade, é um mandamento. A Bíblia diz que temer a Deus é uma ordenança, é um mandamento, não é opcional. E nós vamos um dia prestar conta diante de Deus quanto a isso. Segundo, é um requisito indispensável porque é agradável ao Senhor. Agrada a Deus. Você quer viver agradando a Deus? Você quer que Deus se alegre com você? Tema ao Senhor. Quando a gente tem respeito pelos pais, a gente quer ver que os pais se alegrem com a gente, que eles se sintam honrados por nós, que eles tenham orgulho da gente. É mais ou menos isso. Se você entende que Deus é teu Pai Celestial, você nutre no seu coração esse desejo de agradá-lo, que Deus tenha prazer em você. Eu fico, irmãos, boquiaberto às vezes de pensar nessa possibilidade. Como eu, um cara miserável, pecador, como eu, uma criatura tão falha, posso gerar algum senso de alegria e de prazer em Deus? Isso é loucura, mas é assim. Esse é o Deus da graça, o Deus da misericórdia. De alguma forma, é um mistério, nós só vamos entender isso plenamente na eternidade. Mas de alguma forma, Deus escolheu ligar a alegria dele com a nossa. Deus escolheu ter prazer em mim e em você. Deus condicionou a própria alegria à realização dos seus filhos. Observe o que a Bíblia diz. Salmo 147, verso 11 diz, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus se agrada. O que eu e você queremos ser? Queremos ser pessoas que ofendem a Deus, que entristecem Deus, ou queremos ser pessoas que o agradam, que o alegram, em quem Deus olha e diz, eu tenho prazer nesse cara, eu tenho prazer nessa menina, eu tenho prazer nessa jovem, nesse jovem, eu tenho prazer neste homem, tenho prazer. Puxa vida, eu tenho prazer nele. A Bíblia tem uma história muito maravilhosa, que é a história de Jó. E isso nós vemos claramente. Em Jó capítulo 1, verso 1 e no verso 8. Começando a história de Jó, diz, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele temia a Deus. Havia temor no coração. Agora olha o que diz o verso 8. Satanás aparece perante Deus. E quem fala de Deus agora, de Jó, é o próprio Deus. Quem diz que tem prazer em Jó é o próprio Deus. O verso 8, Deus diz assim para Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Não há ninguém como ele. Ele vivia numa geração, irmãos, como a nossa,
cheia de pecado, de injustiça, de mentira, de desonestidade. Jó viveu numa geração como a nossa, mas a Bíblia diz que ele temia Deus, e por isso ele se apartava do mal, ele evitava o mal, ele fugia do mal. Hoje há muita gente mergulhando no mal, naufragando no mal, caindo de boca no mal. Estava vendo uma notícia essa semana, irmãos, de um padrasto, pegou a sua enteada de 10 anos, estuprou a menina, tendo relações com ela por 2 anos. Se não bastasse isso, ele levou na casa de um amigo, e teve relações sexuais com essa menina na frente do amigo. Se não bastasse isso, esse amigo começou a chantageá-lo para permitir que ele também tivesse sexo com essa menina de 12 anos, porque senão ele ia contar tudo. Os dois foram presos lá em Goiás, porque ele estava pedindo no WhatsApp da menina que mandasse fotos nuas naquele dia, porque ele queria naquele dia. E aí ela estava na casa do pai, foi visitá-la, e aí o pai pegou aquilo lá e descobriu tudo. 2 homens adultos, barbados, estuprando uma menina de 12 anos. 12 anos. Tem gente naufragado no mal. Tem gente caindo de boca no mal. Tem gente que não teme a Deus, não teme pessoas, não teme a autoridade. Nós vivemos numa sociedade cheia de impunidade. E isso cria na população aquele senso de que a gente não tem que prestar conta para ninguém. E se esquece que vão prestar conta diante de Deus. Você viu o que aconteceu no Espírito Santo? No estado do Espírito Santo? Bastou uma oportunidade, gente que era honesta, começou a saquear mercado, saquear loja. Será que a ocasião faz o ladrão, irmãos? Mas por que isso? Porque existe um senso de impunidade. Se a gente saquear tudo junto, ninguém vai acontecer nada. As pessoas se esquecem que vão dar contas a Deus. A Deus. Por isso que o que falta, irmãos, não é medo das leis do país. Vamos melhorar as leis do Brasil que o mundo vai ficar melhor. Isso não vai acontecer, irmão. Nós vamos para o céu em nome de Jesus. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O que falta no coração das pessoas é temor a Deus. Se não existe temor de Deus, não tem temor da polícia, não tem temor da política, da autoridade, seja quem for. Você entende isso? Jó era alguém que temia a Deus, e por isso ele evitava o mal. Ele era irrepreensível, ele era íntegro. E Deus diz isso para o diabo. Olha a conversa aqui. Eu acho interessante essa história. Quem deu o endereço de Jó para o diabo foi o próprio Deus. Foi Deus que falou para o diabo: olha, você viu meu servo Jó? Deus que deu o endereço de Jó para o diabo. Deus deu porque o amava. Deus deu porque se alegrava nele. Deus deu porque se sentia honrado por ele. Quero que você entenda que Deus se agrada daquele que o teme. A Bíblia diz uma experiência tão linda no Novo Testamento do centurião Cornélio. Centurião era um soldado romano, praticava violência, acostumado em punir as pessoas, em matar pessoas. Mas esse centurião aqui chamado Cornélio, a Bíblia diz que agradou a Deus. E olha por quê. Capítulo 10 de Atos diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Tinha temor de Deus. O cara é soldado romano. Irmão, se hoje fala da polícia brasileira que espanca, que mata sem motivo, você imagina um centurião romano, num império romano, onde você está dominando as nações, onde você pode fazer o que você quiser. Ele tinha toda a autoridade. Lá não ia ter CPI, não ia ter processo disciplinar, não ia ter nada. Agora, esse centurião romano, esse soldado romano aqui, vivendo a violência daquela época, vivendo o mundo daquela época, era um homem que temia a Deus. A Bíblia diz aqui que ele orava a Deus. Sem conhecer Deus, ele orava a Deus. Havia temor. O que Deus faz com um homem desse? Manda o próprio apóstolo Pedro, não, né? Manda o próprio... O peito do pé do Pedro é preto. Vamos lá, vamos dar um trava-língua aqui. Mandou o próprio Pedro pregar o evangelho a ele e a sua família. Por quê? O que se agradou desse cara? Deus diz assim: esse cara que tem sinceridade no coração e me teme, eu vou me revelar a ele. Guarda isso aqui, irmão. Todo mundo que é sincero de coração, tem temor de Deus, Deus se revela. Eu não entendo porque Deus me salvou, mas hoje eu vejo. Deus viu uma sinceridade besta no meu coração. Deus viu uma sinceridade na ignorância no meu coração.
é graça, é misericórdia. Algumas pessoas dizem assim, como que o pessoal vai ser salvo naquela nação, ou nessa ou naquela? Irmão, Deus se revela para quem é sincero em qualquer povo e nação, e Pedro vai dizer isso no final desse capítulo. O próprio apóstolo Pedro diz isso. Deus tem prazer em quem tem temor. Deus é Deus, Ele se basta, Ele é autossuficiente, Ele é o grande eu sou. Mas de alguma forma é um mistério para nós, Ele se sujeitou ao relacionamento com o homem, e Ele sujeitou o seu próprio bem-estar ao nosso. Pelo amor dedicado aos homens, Deus voluntariamente ligou sua própria felicidade final à nossa. Tanto que a Bíblia diz no livro de Judas, irmãos, que no último dia vai ter muita alegria. Eu gosto dessa doxologia, essa adoração de Judas no final da sua carta, que tem um capítulo só. Olha o que Judas diz, ele diz, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Diz que Deus vai nos apresentar no último dia, Ele é poderoso para isso. Ele pode nos libertar dos nossos pecados, Ele pode curar os nossos traumas, Ele pode sarar as nossas feridas, Ele pode limpar o nosso coração e a nossa mente, Ele pode curar os nossos traumas de infância e os nossos traumas emocionais. Deus pode. Ele pode nos manter em integridade no seu evangelho, no meio de uma sociedade corrompida e perversa. Ele pode. Ele é poderoso para nos impedir de cair no pecado e nos apresentar diante dele em glória. Sem mácula, sem pecado, sem sujeira, sem óleo de peroba. Irmão, sem mentira, sem engano, sem hipocrisia, sem religiosidade barata. Deus é capaz de nos apresentar diante dele em santidade. E a Bíblia diz aqui, Ele vai nos apresentar com grande alegria. Deus tem alegria naqueles que o servem. E Deus vai nos apresentar diante dele sem pecado, por causa da justificação que é em Cristo Jesus. Pelo seu sangue que nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz que Ele vai nos apresentar com grande alegria. Deus tem alegria no seu povo. Ao único Deus, aí a adoração de Judas aqui, é o único Deus. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, é o Judas irmão de Jesus, que escreveu esta carta. E ele diz, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Vocês podem participar da mensagem com aleluia, um glória a Deus de vez em quando, irmãos, tá? Um amém. Não faz mal para ninguém, isso é bom. Tá, que você está ligado. Amém, meus irmãos? Amém, em nome de Jesus. Ter prazer em Deus. Prazer em Deus. E Deus ter prazer em nós. Temor de Deus significa que eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. Mas eu vou ser zombado pela galera. Verdade. A galera vai tirar uma da minha cara. Mas meu maior prazer está em agradar a Deus. Eu vou agradar Ele da mesma forma. Meu prazer não está em agradar as pessoas, está em agradar a Deus. Mas o pessoal vai me chamar de burro por eu ser honesto. Verdade. Vão chamar mesmo de burro, de estúpido, de topeira, de seja o que for. Mas o teu prazer está em agradar a Deus. Tua alegria está em agradar a Deus. Você vai se realizar nisso, e Deus vai se realizar em você. Temor de Deus gera isso, irmãos. Você entende? Você compreende? Quantas oportunidades eu e você temos de pecar? Deus já me deu o privilégio de visitar vários países no mundo. Eu estava sozinho, viajando sozinho no aeroporto. Eu podia me envolver com muita coisa errada, eu podia fazer coisa que nunca ninguém ia saber. Mas por que não faço? Por que não fiz? Porque há temor. Eu sou fiel à minha esposa, é porque a amo. Eu teria muita tristeza, preferia morrer do que magoá-la. Mas eu quero dizer que acima do temor, das consequências, do meu amor a ela, existe o temor a Deus. A Deus, irmãos. Temor a Deus. Temor de Deus. Estou aqui como pastor para honrar vocês? Estou sim. Por amor a vocês. Eu oro a Deus, se um dia eu for causar algum escândalo no Evangelho, me leva antes, não permita acontecer isso. Eu prefiro morrer do que escandalizar os irmãos na fé. Prefiro, porque é isso que a palavra de Deus diz. Se alguém fosse escandalizar um dos pequeninos da fé, era melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar ao rio, ou se jogar a um bar. Jesus disse, era melhor você fazer isso do que escandalizar alguém na fé. Eu prefiro morrer do que escandalizar vocês na fé. Mas deixa eu dizer uma coisa. O que me faz tentar viver o Evangelho diante de vocês é o temor a Deus. Mais do que o temor aos irmãos. Amo vocês e respeito. Quero ser inspiração. Não sou perfeito.
mas quero ser inspiração para os irmãos. Mas por temor a Deus. Temor a Deus. Aqui a gente tem aquele verniz social. A gente tem conversado isso no nosso grupo pequeno nas 2 últimas semanas. Aliás, temos tido estudos tão especiais sobre a família. No outro, semana retrasada, foi sobre o perdão, e nessa semana sobre a comunicação. E uma irmã muito querida lá no grupo falou sobre o verniz social. A gente está aqui no verniz social, a gente trata as pessoas bem porque existe esse verniz. Mas muitas vezes não é o que somos dentro da nossa casa. Eu quero dizer para você que eu quero ser autêntico com você, como sou lá em casa, como sou na rua, mas por causa do temor a Deus, não por causa desse verniz social. Irmão, eu vou parar minha mensagem por aqui. Eu tenho mais 2 pontos para falar. Vou falar no próximo domingo, porque eu não quero correr com esse assunto. Mas eu quero dizer para você que quem tem temor de Deus gera alegria no coração dele. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15, versos 7 e 10, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de salvação. Ou seja, 99 pessoas que acham que não precisam de salvação, porque estão orgulhosas, não se quebrantam. Deus diz, quando alguém se quebranta, quando alguém se arrepende, há mais alegria no céu por uma pessoa que se arrepende, do que 99 que acham que não precisam de salvação, que podem continuar sendo deuses da sua própria vida, que podem continuar na sua soberba e no seu orgulho. Deus diz assim, eu me alegro com quem se quebranta, com quem se arrepende, porque tem temor ao meu nome. Agora, quem teme a Deus, irmãos, quando confrontado a respeito de pecado, confrontado pela palavra, irmão, quem teme a Deus não entra naquele discurso. Ah, mas todo mundo faz, pastor. Quem teme a Deus não tem isso aí, irmão. Todo mundo faz, todo mundo não é você. Todo mundo não é você, por favor. Se você tem temor de Deus, você não vai usar esse tipo de argumentação, de racionalização. Se você tem temor de Deus, você não vai falar esse tipo de coisa. Se você tem temor de Deus, deixa eu pegar outras frases aqui que eu anotei. Ah, tem gente muito pior do que eu, pastor. Espera aí, irmão. Sempre tem gente pior que a gente, tá certo? Não é isso aí. Não é porque tem gente pior que você vai fazer um pouquinho menos pior. Dá para você age assim na sua profissão? Tem um cara muito mal na tua profissão. Você trabalha um pouquinho só melhor que ele para não ser igual ao pior da tua profissão? É assim que você age na tua profissão? É assim que você age na escola, na faculdade? Você vai ser um aluno muito medíocre. É assim que a gente vai agir diante de Deus, na nossa fé. Ah, pastor, tem gente muito pior do que eu, mas espera aí, que argumentação mais vazia, para não usar outras palavras. Quem tem temor de Deus não se importa se tem gente pior, se tem gente fazendo. Quem tem temor de Deus, tem temor de Deus. Eu não vou fazer porque eu amo a Deus. Eu não vou fazer porque eu respeito Deus. Eu não vou fazer porque o primeiro para ser adorado, honrado na minha vida é Deus. Não importa se tem gente fazendo. Irmão, o que tem de pastor picareta por aí, vendendo o evangelho, mercadejando o evangelho, falando um monte de heresia no púlpito? Não é porque tem um monte de gente fazendo a igreja crescer, vendendo o evangelho, vendendo bênção, que eu vou fazer isso. O que é isso? Irmão, quem teme a Deus, você entende isso? Não usa esse tipo de argumentação. Quem teme a Deus, não vem assim, ah, pastor, mas a gente não pode ser radical na fé, né? Não pode ser muito radical. Irmão, o evangelho é radical. O evangelho é para a gente amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, acima de toda e qualquer coisa. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós não vamos virar religioso besta que fica julgando as pessoas no seu orgulho. Mas radical em relação ao nosso compromisso com Deus, sim. Nós vamos dar conta diante dEle, como todo ser humano, vivos e mortos, estarão perante o trono de Deus. Todo mundo vai dar conta diante de Deus. E aí, porque eu temo a Deus, eu não vou pensar nenhuma forma desse jeito. Que eu estou sendo muito radical em buscar a santidade. Ah, que eu estou sendo muito radical em tentar viver a palavra de Deus. O que é isso, irmãos? Palavra de Deus é palavra de Deus. É santa, é viva. Como eu já mencionei aqui, Deus disse para Noé, vai constrói uma arca, não tem água. Ele fez. Funcionou? Funcionou. Era importante? Era importante, mesmo que ele não estava vendo. Se Deus está dizendo para você, é palavra dele para o teu coração, creia, independente de você estar vendo ou não. Deus disse para Abraão, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, e sacrifica para mim. Gênesis 22. E Abraão foi sacrificar seu único filho Isaque, andou 3 dias. Fica imaginando a mente daquele pai, caminhando com o filho. Irredutível, não voltou atrás, não questionou Deus.
fez o que tinha que fazer. Quando ele foi sacrificar Isaac, o anjo do Senhor diz assim: não faz isso, porque você já mostrou que teme o meu nome. Você mostrou que me respeita, você me mostrou que me honra, você me mostrou que eu estou no primeiro lugar na sua vida. Irmãos, muitas das provas que eu e você passamos são oportunidades de mostrar que nós tememos a Deus. Muitas coisas que Deus pede a você para você ser fiel são oportunidades de você mostrar que você teme a Deus. Oportunidades de dizer com a sua vida, com o seu coração: eu temo a Deus. Eu tenho temor de Deus no meu coração. Tenho temor. Por que o temor é imprescindível, irmãos? Eu acho que você já entendeu. Não há como honrar a Deus, não há como viver de modo digno de Deus sem temor. Mas nós vivemos numa geração sem temor. Porque Deus disse para os pais educarem os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, no temor do Senhor. Porque Deus instituiu a família para que a família fosse um ambiente onde filhos iriam aprender a honrar os seus pais, aqueles que lhes deram a vida, e à medida da sua maturidade honrarem a Deus. Mas hoje nós vivemos em famílias desestruturadas, destroçadas, em gravidez precoce na adolescência, gente que não sabe nada da vida, não tem como criar filho. Vivemos em casais e famílias desestruturadas, e nós vivemos numa sociedade doente, porque não se aprendeu a honrar pai e mãe dentro de casa, e não se aprende a honrar mais ninguém na vida, muito menos a Deus. E Deus tem revelado o amor dele ao seu coração, revelado o amor dele ao seu, o evangelho dele a você, para que você tenha temor de Deus na sua geração, para que você seja diferente da maioria, para que você seja sal da terra e luz nesse mundo que tanto precisa e carece do amor de Deus, para que você viva essa vida diferente, que honra a Deus, que agrada a Deus, que tem fibra, que tem caráter, que tem fé genuína e verdadeira. Irmão, que tem coração. Não é uma experiência religiosa que Deus quer. Se você está aqui nessa manhã em nome de Jesus e quer ser um religioso, não é isso que Deus quer para a tua vida. Você está no lugar errado. Deus quer que você se relacione com Ele de todo o coração, que você aprenda a amá-lo, respeitá-lo, e porque você o ama e respeita, você diz não ao pecado, você diz não à tentação, você diz não à maracutaia, você diz não ao relacionamento sexual ilícito, você diz não à desonestidade, você diz não ao desrespeito dentro da tua casa, você diz não ao desrespeito ao teu cônjuge, porque você teme a Deus. Eu e você podíamos passar o dia inteiro meditando nesse tema. O como ele é tremendamente prático e importante para a nossa vida. Eu tenho textos aqui que falam do temor de Deus. Eu não sei, coloca o texto do pacto de oração que faltou aquela hora, dá para vocês colocarem aí, que é um texto que está na minha mensagem. É o slide 24 também, mas é o mesmo texto. O temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Guarda isso, anota no teu cartão, é o texto do pacto de oração de hoje. Quem teme a Deus tem vida, irmão. Eu posso não ter dinheiro como outros, posso não ter o prazer do pecado como outros, mas eu tenho paz, eu vou dormir e estou em paz, porque eu estou em paz com Deus. Estou em paz com Deus. Livre de problema. Tem tanta gente vivendo atolado em problema, por quê? Porque não teme a Deus. Você peca aqui, você tem que mentir ali. Você mente ali, você tem que ser desonesto aqui. Você é desonesto aqui, aí você tem que ajeitar aqui. Você vive atolado em problema, quando não teme a Deus. Eu e você conhecemos pessoas assim. Eu já vivi assim. Aquele temor inicial de Deus, num período da adolescência e juventude, foi se esfriando. O pecado entrou. Fiz coisas que eu tenho vergonha. Hoje, teria vergonha de mencionar a vocês. Quando o Evangelho entrou no meu coração, tenho aprendido isso, ainda estou aprendendo. O temor de Deus conduz à vida. Quem teme a Deus descansa em paz. Quem teme a Deus vive livre de problemas. Nós temos os problemas naturais da vida? Temos. Temos sim. Mas a maioria das pessoas não vivem os problemas naturais da vida. Como que vamos educar nossos filhos? Como vamos pagar as contas? A maioria das pessoas vivem mais e mais problemas produto do pecado,
produto da descrença, da incredulidade, produto do coração endurecido, produto do orgulho e do egoísmo, produto de escolhas erradas, vivem problemas terríveis. Quem teme a Deus, vive melhor, irmão. Quem teme a Deus, é capaz de viver de modo digno de Jesus, do Evangelho. Feche seus olhos, vamos orar. Ô Senhor, nós não somos dignos de estar na Tua presença. Como já disse aqui, o Senhor poderia fulminar cada um de nós aqui. Se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Deus, estaríamos perdidos. Salmo 24, o salmista disse: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ah, se não for o Senhor. Ah, Deus, gera esse temor santo, reverente, no meu coração, no coração dos meus irmãos. Nós não vamos pecar não é porque as pessoas vão descobrir. Nós não vamos pecar não é porque as pessoas podem ver. Nós não vamos pecar é porque nós tememos o Teu nome. Nós não vamos pecar não é porque a nossa religião não permite. Nós não vamos pecar é porque nós tememos o Teu nome. Senhor, inunda os nossos corações do temor santo do Senhor. Abre os nossos olhos, nossa visão espiritual para vermos a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua santidade, Senhor. Ó Deus, pedimos misericórdia, reconhecemos a nossa miséria, a Tua santidade. Pedimos, Senhor, coloca temor no nosso coração. Coloca temor para que vivamos de verdade. Coloca temor, Senhor, para que nos livremos dos problemas. Coloca temor para que tenhamos paz no nosso coração e na nossa alma. Coloca temor, Senhor, sobretudo, para que possamos Te honrar com todo o nosso coração, para que possamos viver de modo digno do Senhor, para que possamos fazer diferença na nossa geração. O homem que teme a Deus vai ser um pai melhor, vai ser um marido melhor, vai ser um empresário, um funcionário melhor. A mulher que teme a Deus vai ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor. Adolescentes e jovens que temem a Deus se livram de muitos males e vão ser filhos melhores, vão ser cidadãos melhores para essa sociedade. Aqueles que temem a Deus vivem de fato o Evangelho por temor ao Senhor, são cristãos melhores, são cristãos que inspiram, que honram. É para isso que a gente está aqui, Senhor. Coloca temor no nosso coração. Dá-nos mais de Ti, dá-nos mais do Senhor, em nome de Jesus.